Oi. Começou a gravação. Oi. Então agora estamos gravando. Tá me escutando? Você não tá me ouvindo? Ou eu Ixi, eu não tô mais te ouvindo. Eu mandei um request para ligar o seu microfone. Mandei outro. Oi. Mas todos os bancos tá acontecendo isso. Hoje eu precisei limpar muita coisa para entrar nos caixas, tudo com fila. Depois eu consegui resolver o telefone. Sala aí. Não podia ir no cartão. Eu convidei você. Mas nem todo mundo respeita. O Bruno entrou. Não está aparecendo uma mensagem para você dar OK no microfone. Beto Ventura entrou. Estamos esperando o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão vendo a Camila? Você tem que pôr na internet para pagar e sentar no seu sofá. Tá me ouvindo, Bruno? Não estão me ouvindo? Então, mas para pagar todas essas coisas, põe o programa no seu computador e faz telefone. Então eu vou carregar. no celular, você coloca ali até Voltou. não precisa nem digitar. Não tem esse perigo todo, não. Alô. Oi. Eu tô te escutando. Opa, agora dá para te ouvir. Agora você me escuta também? Sim. Ah, legal. Boa noite, Camila. Boa noite. Boa noite. Estou ouvindo. Você entra no banco, que você coloca o programa no seu computador, ele tem criptografia que ele protege. Mas aí é responsabilidade do banco. Se pegarem suas informações e passando pela criptografia deles, eles que são responsáveis. Se abrir a regulação, isso está mal do ninguém. De onde está vindo o som? Então, legal. Situação. Vamos esperar mais 2 minutos? Eu acho que sim, né? Vamos esperar mais 2 minutos para começar, para o pessoal chegar. Tinha mais gente inscrito. Milton. O Milton entrou. Boa noite, Milton. Bem-vindo, Milton. Durante a conversa, mais para o fim, a gente vai fazer perguntas e vamos chamar vocês. Aí a gente libera vocês para ligar a câmera e microfone. O chat está aberto para vocês fazerem perguntas conforme a gente está falando. Mas não tem essa questão de ficar do lado de fora, né?
O Bruno está perguntando aqui no chat se ele só vai ouvir. Então, a princípio, só vai ouvir, mas pode escrever as perguntas no chat. Vai chegar um momento que a gente vai liberar para compartilhar algumas coisas. E aí a gente vai interagir mais, viu, Bruno? São 7h05, acho que a gente pode começar. A gente vai gravar o vídeo e depois vamos disponibilizar. Legal. Então, eu e a Camila vamos fazer essa conversa sobre imunidade, que é um dos assuntos. O pessoal fala muito sobre isolamento, quarentena, que é muito importante para evitar a contaminação com a Covid e o colapso do sistema médico. Mas pouco se fala sobre como que você fica mais forte. Como é que você vai ficar mais resistente? Ou caso você seja contaminado, não vai precisar de hospitalização. Então, o jeito que a gente consegue trabalhar é melhorando a nossa imunidade, deixando o nosso sistema imunológico mais forte. A maioria das pessoas, além das pessoas que têm doença diagnosticada, doença crônica, muita gente tem a imunidade fraca e não sabe. O que causa a nossa imunidade ficar mais fraca? É um monte de coisa. Existe o estresse. Eu, pessoalmente, minha imunidade abaixa um pouco em viagem de avião. Então, vou começar fazendo uma analogia. O nosso sistema imunológico, ele é igual um exército. Então, ele é um exército, nossos soldados... Guilherme, Oi. deixa eu te interromper um pouquinho. Será que não é legal a gente... Eu não estou vendo se a gente já está gravando, já tá? Tá, eu não aviso. Ah, legal. Se é legal a gente contar quem nós somos e com que a gente trabalha. Eu não conheço o Bruno, o Milton, nem o Beto. Não sei se eles são da sua rede de contatos. São. São? Ah, entendi. Então, não precisa fazer uma apresentação prévia para eles. Mas beleza, então era só para ter certeza de com quem a gente estava conversando. O pessoal é conhecido. Eu aprendi, quando fazer uma palestra, não me apresentar. Não, Ah, que barato. Então, a principal dica para fazer a palestra é ou apagar o segundo slide, que é a apresentação, ou transferir para a última posição. Quando acabar a palestra, você deixa o slide. Entendi. Porque tá bom. A autoridade que a gente vai colocar vai ser no assunto mesmo. Vai ser falando. Uhum. Mas, tá jóia. Mas o Milton e o Beto também não me conhecem tanto assim para saber que tipo de coach eu sou. Mas a gente pode entendi. falar um pouquinho mais no final ou na hora que a gente for apresentar o presente. Beleza. Quem está assistindo. Beleza. Tá jóia. Uhum. Então, o nosso sistema imunológico, a gente faz uma analogia como ele sendo um exército. Então, nossas células imunes são um soldado. Como é que a nossa imunidade fica fraca? No dia a dia, a gente está tendo inflamação crônica. A inflamação é algo que é bom quando é agudo. Vem e vai. A gente tem e passa. Quando ela é crônica, ela mantém nosso sistema imunológico trabalhando o tempo todo. Como é que um exército se prepara para estar
bom, forte para batalhar. Em tempos de paz, o exército está treinando, está descansando. Quando tem guerra, eles vão lá, guerreiam, guerreiam, guerreiam. Acabou a guerra, eles voltam, descansam, treinam. Então é isso que a gente precisa fazer, garantir que o nosso sistema imunológico está fazendo. Então ele vai lá, vai guerrear, vai resolver e depois vai entrar em descanso. Mas com todo o estresse que a gente tem hoje em dia, mais alimentação e outras coisas, a gente mantém o nosso exército trabalhando 24 horas por dia. Sim, mas está controlado a Então ele acaba nunca descansando. Então nessa conversa a gente vai falar como é que a gente vai conseguir melhorar a resistência, como é que a gente vai melhorar o sistema imunológico, deixando ele mais forte. Como é que você cuida dos soldados? Garantindo que eles estão tendo descanso e estão tendo treino. Como é que você faz isso? Um item é cuidar do sono. Garantir que você está dormindo o suficiente. Quanto tempo vocês dormem? Pode responder no chat, gente. Eu, numa conversa com o Guilherme, descobri que eu não dormia era nada à noite, né, Guilherme? Foi. Estava achando que eu dormi uma noite inteira, que nada. Observar o sono foi de grande ganho para mim. Olhar para quantas vezes eu acordava à noite, eu estava bem desconectada da minha autoobservação nesse dia, nesse período, né? Sim, a gente não é ensinado a prestar atenção no sono e essa vida ética que a gente tem de muita correria, a gente acaba achando que o sono não é necessário, tem que trabalhar, 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 trabalhar e que não precisa descansar. A gente não percebe o efeito ruim, o efeito da falta de descanso muito. Eu ia falar mais para frente, mas eu vou dar um exemplo. Quando eu comprei a bicicleta, eu fui direto começar a fazer 100 km por semana. E estava de boa, eu achei que eu estava bombando. Depois de uns 3, 4 meses, um dia, eu fiz um rolê a mais de bicicleta. Eu costumava dar 3 ou 2 e voltar ao trabalho. Teve um dia que eu fiz um a mais. Nesse dia eu me queimei. Fiquei acabado. E parei de andar de bicicleta por vários meses. E aí eu fui começando a ganhar essa consciência de perceber que eu tenho muito mais energia, eu consigo fazer muito mais do que seria o correto, do que é necessário para o nosso corpo descansar. Então, com isso, eu descobri, percebi e comecei a periodizar mais. Então, às vezes eu faço mais exercício, mais atividade, aí eu tento perceber, ouvir meu corpo e descansar mais. Voltando... Pode falar, Camila. E o sistema que eu queria te perguntar, né, para reforçar, o treinar o corpo é treinar esse sistema imunológico. É isso, né? Sim. No final das contas, o mesmo que a gente faz com o nosso corpo, a gente está fazendo para o sistema imunológico. Pega o exemplo de musculação, de fazer a hipertrofia. O crescimento dos músculos, ele ocorre durante o descanso, durante a recuperação. Ele não ocorre durante o exercício. Durante o exercício, você está quebrando fibra muscular. Aí, quando você repousa, é que você tem esse crescimento. Então,
você tem muito mais retorno, você tem muito mais... Você aproveita muito mais o treino se você tem descanso. Tem gente que vai todo dia na academia. E tem gente que consegue fazer mais músculo treinando a cada 10 dias. Tá. Então, esse que está treinando a cada 10 dias é esse que está conseguindo fazer o exército dele da imunodeficiência, descansar e treinar, descansar e treinar. O cara que está indo todo dia na academia, ele está fazendo o super exercício, está overtraining, está treinando demais. E não está dando tempo do organismo se recuperar. Então ele acha que com o músculo crescendo, com essas coisas, ele está bombando. Está fazendo certo, mas não está, ele não descansa. Apesar dele parecer muito saudável, ele está fraco. Entendi. E você sabe que foi uma coisa que eu escutei na palestra da Nívia. A Nívia entrou agora na sala, ela é educadora física, e ela estava falando que a gente não pode treinar com muita força nesse período da pandemia, porque isso pode machucar a gente também, pode machucar o nosso sistema imunológico. E aí eu falei, meu Deus, fiquei toda confusa, né? Porque o meu desafio é me pôr em movimento todos os dias, né? E agora que você está explicando que o que acontece, né? Quando a gente está demais, a gente não dá o descanso necessário para esse sistema imunológico, para ele poder construir essa força, né? Na hora do momento do repouso. Sim. Agora, vamos pegar uma pessoa totalmente sedentária. Aquela que é cama, sofá, sofá, cama. Essa pessoa, com uma pequena caminhada, vai ser um grande esforço. Então, realmente, ela precisa andar 500 metros e descansar, deixar para outro dia. Agora, eu, por exemplo, eu tenho um volume maior. Então, para mim, exagerar entre aspas, eu preciso treinar 2 horas, 3 horas num dia. Porque para mim, uma caminhada, para me fazer começar a suar, são 8 quilômetros, 10 quilômetros. Então, é individual. Tá. Mas tem uma forma da gente perceber se a gente está exagerando ou não? Você falou de suar depois de 8 horas de treino. Eu também não sou uma pessoa que soa muito durante os exercícios, mas eu sinto, como fala, o coração muito acelerado em algumas coisas, em alguns movimentos. É um sinal, sim. É um sinal de que você atingiu, porque um exercício você pode caracterizar por aumentar o batimento cardíaco ou suar. A Nívia falou sobre o treinar todo dia, mas grupos diferentes. Isso é bem... Ela está colocando no chat, eu fechei o chat aqui. Tá. E, legal. Por exemplo, meu treinador, mesmo assim, ele quer que eu treine dia sim, dia não. Mesmo variando os treinos. Eu sou cabeça dura e eu quero fazer yoga todo dia, fazer calistenia todo dia, andar de skate todo dia, andar de bicicleta todo dia. E é claro que eu não consigo. E eu percebo. Então, na semana passada, eu fiz yoga todo dia. Essa semana, eu já tive que segurar alguns dias para deixar... Mas aí eu estou sentindo um pouco na coluna, eu estou sentindo nas pernas. E aí, hoje, eu ainda não estava com vontade. Mas eu percebi a diferença entre não devo e não estou querendo ir. Então, hoje eu já fiz a yoga. Nossa, é uma linha tênue, né? Porque, assim, a linha tênue entre falar assim, o meu exército precisa descansar e eu estou procrastinando aquela caminhadinha que eu preciso dar, né? A consciência, a autoconsciência, a consciência corporal, a gente nunca foi ensinado a ter de verdade. E é algo que minha mudança de vida aconteceu em 2013. Então são 7 anos, indo para 8 anos. E eu ainda estou aprendendo a ter consciência. Então não é
Algo simples. Agora, os treinadores físicos conhecem melhor isso. Então, a gente precisa ouvir o treinador. E periodizar, se você começa a olhar para todos os aspectos da vida, é uma das melhores estratégias. A alimentação. Antes da vida moderna, dos últimos 100 anos, os alimentos eram por época. Então, a cada estação, você tinha seus alimentos. Fruta, era normal comer só no verão. Treino, periodizar. Os atletas de elite mudam, inclusive, o tipo de treino com a estação do ano, a quantidade de treino com a estação. Então, tem alguns que treinam muito, acabou a temporada de competição, eles entram num tempo de descanso e de treino pequeno. Tem um autor um médico chamado Phil Maffetone, ele tem uma técnica que é o batimento cardíaco máximo, para você ficar em modo aeróbico. Ele usa a fórmula 180 menos a sua idade. Esse é o máximo que você deve atingir de batimento cardíaco. Se você fizer isso no espaço de 1 ano, você vai, sem aumentar o batimento cardíaco, você vai aumentar a sua performance. Aí, voltando e aí não é uma performance só no exercício, mas é uma performance nas atividades no geral. Acaba sendo geral. Porque, por exemplo, quando você faz musculação, faz isso, você faz o crescimento muscular, um dos resultados disso é o aumento nos hormônios do crescimento. Entendi. Então, músculo traz saúde e felicidade. É uma coisa importante. Ter massa magra é extremamente importante. Se você pegar 2 pessoas que vão passar por um tratamento de câncer, a pessoa com mais massa magra, que tem massa magra, vai passar melhor pelo tratamento. Quando você fica doente, o seu corpo consome sua massa magra. Então, esse exercício, esse crescimento, você ter mais massa magra, vai aumentar a sua imunidade, porque você tem mais ferramenta, seu corpo tem mais ferramenta para batalhar. E voltando, precisa descansar. Mesmo que você ache que não precisa. O exemplo que a Camila usou de caminhar, para quem está começando, 500 metros por dia. Aí, quando for aumentando, você for percebendo que você não está fazendo tanto esforço, você começa a aumentar. Então, uma técnica para a pessoa começar a corrida é começar andando. É nunca passar do limite do batimento aeróbico, do batimento cardíaco aeróbico. O meu é 180 menos 49, 131. 131. Então, eu devo praticar meus exercícios aeróbicos não passando desse número. Com o tempo... E para medir isso, a gente precisa daqueles aparelhinhos, né? Que a gente liga num relógio, põe o relógio, ele vai olhando no nosso celular, ele vai registrando, é isso? Sim, esse é o jeito mais direto. Mas não é tão fácil, mas você pode usar a respiração. Você vai correr, você tem que conseguir falar sem parar para respirar. Você tem que conseguir falar sem ficar recuperando o ar. Você está num nível bom. Se você começar a ficar ofegante, não está conseguindo falar junto, aí você está um pouco acima da sua capacidade. Então, não é que você não aguente. Que legal. Você aguenta muito mais. Mas o ideal é não ir para o seu limite. Legal. Tudo isso que a gente estava falando até agora é para que você coloque o seu corpo no modo onde ele esteja gerando recuperação.
Então, você criou o estresse. Eu usei, por exemplo, o exercício, mas no corpo, por exemplo, uma noitada bebendo, muito carboidrato refinado. Se você come junk food todos os dias, você está mantendo o seu corpo inflamado. Se o seu corpo está inflamado o tempo todo, ele não está parando para exército descansar. não está descansando. Não está fazendo descanso. Qual que Perfeito. Qual que é a hora que o corpo está fazendo recuperação? À noite, quando você está dormindo, é um horário. Quando você não está digerindo, por isso que você ouve falar sempre na televisão, falar para não comer 2 horas antes de dormir, não comer refeição pesada. Porque o corpo precisa estar em jejum para estar fazendo recuperação. Se ele estiver digerindo, ele não recupera. A limpeza do cérebro, a consolidação das memórias, só vai ocorrer direito, bem, se você não estiver digerindo. Então, essa coisa da gente estudar comendo ou fazer coisas comendo também não é legal, né? Se a gente falar de performance para uma pessoa que vai prestar um vestibular ou prestar um concurso, porque eu lembro que eu comia, enquanto eu estudava, eu estava comendo na época do cursinho, essas coisas, comia demais e assistindo aula. Existe pesquisa científica demonstrando que, assim, a nossa força de vontade, ela é limitada. Ela acaba. Então, você já viu o Steve Jobs, que ele sempre usava a mesma roupa? Uhum. Sabe por que ele fazia isso? Não. Para não gastar a força de vontade. Porque se ele tiver que escolher roupa de manhã, ele vai gastar um pouco da força de vontade. Então, essas pessoas evitam fazer as escolhas não necessárias, não que são importantes na vida dela. Mas o lance de comer, uma boa refeição vai te saciar por 5 a 6 horas. Isso é certo, funciona, e muita gente segue essa linha. E é o modo original. Há 10 mil anos atrás, as pessoas comiam 1 ou 2 refeições. Quando comiam. Então, o corpo nosso, ele é preparado para fazer jejum. Se a gente não suportasse jejuns, a gente não estaria aqui hoje, porque nossos ancestrais teriam morrido. Imagina que às vezes levava vários dias para encontrar comida. E, voltando para o assunto de comer constantemente, aquela hora você estava trabalhando bastante, você está precisando de um pouquinho mais de energia, é bom comer um carboidrato integral, uma fruta, uma castanha. Isso vai recarregar a sua força de vontade, vai dar uma recarga de combustível no cérebro. Então, esse lanchinho, ele é bom sim, se você estiver comendo uma fruta, uma castanha, para recarregar, para dar uma recarga de carboidrato. Então, mas ele é bom numa pausa, né, pelo que eu entendi, não para fazer ao mesmo tempo, comer enquanto eu trabalho, tipo eu que como coisas e tomo chá enquanto estou aqui fazendo um exercício de pensar. Não é comer o tempo Ou tudo todo, bem? porque senão você não para de digerir nunca. É comer quando necessário. Você almoçou meio-dia, você está tendo reunião, trabalho mental, está fazendo um monte de coisa. Aí, sei lá, 2, 3 da tarde, come um negocinho para te ajudar a pensar melhor. E para evitar que se acabar a força de vontade, você vai se atacar na despensa. Vai te encher de doce, pão, pizza, salsicha, um monte de coisa. Então, isso dá uma ajuda. Então, para mim, na minha opinião, esse é o lance de quem come 3 em 3 horas. Mantém a força de vontade em dia. Por isso que ele consegue emagrecer. E não porque está comendo 3 em 3 horas. Não existe uma pesquisa científica que demonstre que comer de 3 em 3 horas é melhor. Entendi. É muito disseminada essa coisa do de 3 em 3 horas, né? Eles falam que aumenta nosso corpo continua queimando, né? A gente fica digerindo tanto, né?
Mas eu entendo o que você está falando. Se a gente manter esse processo de digestão longo durante o dia todo, o nosso exército vai descansar só à noite e olhe lá, dependendo do que a gente comeu à noite ainda, né? Sim. Para mim, assim, eu gosto disso. Hoje eu sou um coach de saúde, eu pratico um monte de coisa, eu adoro mexer com gadgets. Eu tô cheio de gadget, um relógio, um anel, 2 relógios, um monte de medidor. Então eu gosto. Então eu sei que se eu parar de comer 5, 6 da tarde, o meu sono é melhor. Eu durmo melhor. O meu anelzinho aqui que mede o meu sono, ele me diz que eu dormi melhor, que meu corpo, que meu batimento desceu mais rápido no começo da noite, temperatura do corpo. Então eu descobri, eu pessoalmente, tá? É uma escolha minha. Não existe uma receita única. Cada um tem que fazer o que acha que é melhor. E eu não comecei fazendo o que eu faço hoje. Eu fui periodizando, eu fui trocando, eu fui mudando. Que é o lance com dieta, tá? Dieta, qualquer dieta funciona. Tá? Qualquer uma. Pode começar uma dieta, ela vai funcionar. Depois de uns meses, seu corpo se acostuma e ela para. Aí você precisa mudar. É por isso que muita gente desiste de dieta. Porque você precisa mudar. A cada 6 meses, você vai ter que mudar a sua dieta. Porque seu corpo acostumou. Me perdi um pouco. Eu estava falando... eu paro estava falando do descanso da noite, né? Então eu descobri que para mim, faz melhor para mim não comer mais de 4 horas antes de dormir. Isso permite que o meu corpo descanse. Tudo isso que você está contando, Guilherme, me mostra assim, o quanto de consciência ou de autoobservação a gente tem que ter com a gente mesmo. Nos limites da alimentação, nos limites do sono, nos limites do movimento, da necessidade do que o meu corpo está realmente precisando, né? De eu estar conectada com isso. E quanto isso precisa de um estado de presença gigante e que a gente não tem no dia a dia, né? É muito difícil com esse volume de trabalho do dia a dia. A gente não foi ensinado. E a televisão, a mídia bombardeia a gente com comidas não ideais. Porque as comidas que são fáceis de produzir, que são mais baratas, são as que têm carboidratos refinados. Então, é tudo isso que aparece na TV. Mas o carboidrato refinado, principalmente a farinha ou o açúcar, são altamente inflamatórios. Inclusive, eles afetam as mesmas áreas do cérebro que a cocaína. Então, eles fazem a gente querer mais, querer procurar mais. Depois do seu almoço, meio-dia, lá pelas 2, você não fica de mau humor? Começa a se sentir mais para baixo? Não é que está faltando comida. É o seu cérebro fazendo tudo o que ele pode para te convencer a comer mais carboidrato refinado. Eu trabalhei no PagSeguro por um tempo. Parecia avião. Passa carrinho de comida durante o dia. A galera sim, top de pão, sanduíche, panqueca, bolo. Nossa, né? E não há essa consciência. Tanto de que deixa. Você pode ver as pessoas, né, que você trabalhar junto, que não costumam comer esse tipo de comida, raramente falta no trabalho. As pessoas que comem o tempo todo, comem o dia inteiro, sanduíche, bolo, são pessoas que faltam várias vezes por ano no trabalho. Por dor de cabeça, por dor de barriga, por passar mal. Na minha outra empresa que eu tinha antes, na R2, chegou a ponto do plano de saúde cancelar o plano de saúde da empresa por excesso de uso. Olha, o Bruno está falando aqui no chat, né, que ele criou as rotinas dele de exercício e segue as suas dietas. Beto, isso.
E ele sempre foi muito focado, que faz 2 anos que ele cozinha o próprio almoço e a janta. E isso mudou o organismo dele. Eu tive uma experiência, assim, também de cozinhar, né? Eu, antes da minha filha mais nova, eu não cozinhava nada. Depois da mais velha, né? Depois que ela nasceu, foi quando eu comecei a cozinhar. E isso teve uma mudança enorme, né? Não só na minha dinâmica, como eu cozinhava para a casa toda, para o marido e para a filha, teve uma mudança também para o marido, né? Então, isso foi muito legal, ter esse hábito de cozinhar, mas eu vejo, que eu posso observar, é que a maioria das pessoas, por conta desse excesso que vive de rotina, de trabalho, de informação, acaba não desejando se dedicar à cozinha. Eu tive alguns relatos no meu trabalho de que algumas pessoas se descobriram gostar muito da cozinha nesse período da quarentena, porque em algum momento, por necessidade, precisaram cozinhar a própria comida, né? Acaba E aí, nossa, barato. acaba ficando mais barato, com certeza. Quando você cozinha, você acaba utilizando ingredientes mais integrais. Então, com isso, você acaba removendo a maioria dos ofensores. Aromatizantes, que tem em quase todo alimento, ele é inflamatório. Goma xantana é polêmico, mas eu vi vários artigos dizendo que é inflamatório. Esse inflamatório te deixa o seu corpo nesse estado de chamada inflamação crônica, que mantém o seu exército, seu sistema imunológico trabalhando o tempo todo. Já é sabido hoje em dia que a maior parte do sistema imunológico está no intestino. Os médicos, cientistas, já chamam o nosso intestino de nosso segundo cérebro. Então, sim, tudo que você come afeta a sua emoção, seu emocional. Se você se alimentando bem, fazendo o que o Beto fez, você muda a sua flora intestinal. E você mudando a sua flora intestinal, você começa a produzir vitaminas e minerais. Parte das vitaminas que a gente usa, elas são produzidas pelas bactérias no intestino. Quando alguém diz que você pegou uma bactéria, isso não é verdade. Você produziu ela? Não. Você já tem as bactérias, as boas e as ruins. Você passa mal quando a bactéria ruim predomina. Açúcar e farinha costumam facilitar o predomínio de bactérias não que são legais, não são ótimas. Não tem como você separar nada do seu corpo. É integrado. Tudo que você põe pela boca, tudo que você põe pelos olhos, tudo que você põe pelo ouvido, tudo que você põe pela pele, te afeta. E se esses produtos, se essas substâncias têm componentes que não são legais, acaba te afetando e acaba pondo você num estado de inflamação alto. Existe exame para isso, mas nenhum médico pede. Deve ser um exame caro. É C4, proteína reativa, alguma coisa. Mas nenhum médico pede. É só casos especiais. Isso diria para você o seu nível de inflamação. Mas então, ao você reduzir o nível de inflamação e garantir que a inflamação ela é aguda e não crônica, qual a diferença? A aguda é uma que ela acontece e passa. A crônica é a que está correndo o tempo todo. Então, seria a gente praticar uma atividade física com a intensidade certa, observando a gente mesmo, e garantir que a gente vai fazer um repouso dessa atividade, um repouso do organismo dessa atividade, que não necessariamente é a gente deitar e ficar lá esperando, mas que é a gente colocar o nosso corpo e a nossa vida num outro ritmo para aquele descanso, é isso? Sim, aproveitando o comentário da Nívia, que ela falou em treinar um grupo muscular num dia e treinar outro grupo no outro dia, é que
A recuperação não é repouso absoluto. O descanso da recuperação seria atividade leve. Então, eu trabalhei um grupo muscular um dia e descanso esse grupo no dia seguinte, trabalhando o outro. Entendi. Será que eu posso dar uma complementada nessa história toda? Claro, à vontade. Um outro ponto de vista sobre essa coisa da imunidade, né? Eu gosto sempre de pensar que um ponto, ele é cercado de infinitos pontos de vistas, né? Então, eu queria trazer aqui uma outra forma de enxergar, né? No trabalho que eu faço, o sistema imunológico, ele começa a ser afetado pela energia vital. Então, cuidar da energia vital é cuidar do sistema imunológico, né? E como que essa energia, o que afeta a gente nesse sentido, né? Bom, para linkar a atividade física com a energia vital, a gente precisa saber que, em termos de construção de conhecimento, de onde o conhecimento está, né, e como ele se constrói na gente, os dois fazem parte de um mesmo tipo de conhecimento, que é o conhecimento profundo. Então, trabalhar a questão da energia vital é trabalhar a fisiologia também do corpo. Então, uma atividade física, um determinado movimento que você faz no seu corpo, pode alimentar ou não, ou pode machucar a sua energia vital, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, que o Guilherme está trazendo para a gente, de inflamações agudas e inflamações crônicas. Nessa parte da energia vital, do chi do corpo, né, o chi ou o prana, né, que é a energia que circula pelo nosso corpo, ela faz essa contribuição. Se a gente está com a nossa energia vital muito baixa, o nosso sistema imunológico também fica sem força, vai diminuindo, e aí a gente fica doente, né? Então, do ponto de vista do trabalho que eu faço, esse é um olhar importante de cuidar da energia vital e cuidar do sistema imunológico, não só na prática da atividade física e da alimentação, que são conhecimentos profundos, mas também do ponto de vista energético, do ponto de vista da energia que circula no seu corpo. E aí a medicina tradicional chinesa, o hinduísmo, traz para a gente isso como uma coisa milenar, né? A gente está falando agora de um outro tipo de literatura, talvez um tanto menos científica, né? Mas que tem aí um peso por conta da idade, né? Que permeia a humanidade. Eu gosto de contar para as pessoas que a energia vital dentro do nosso corpo, quando a gente não trabalha essa energia, ela é como aquele rio onde as águas estão um tanto paradas e turvas, né? Então, esse rio está lá naquele vale, está embaixo, no vale, e aquelas águas estão um tanto paradas, em cima tem uma represa, alguém represou uma parte viva do rio, lá em cima tem peixes, tem água cristalina, e aqui embaixo, como não acontece, né, essa queda de água em cima do rio, a água está um tanto parada. A gente trabalhar a energia da pessoa significa que a gente vai romper essa represa e vai deixar a represa limpar a própria água do rio, a queda da água limpa aquilo. Então, num primeiro momento, pode ser que ela até se sinta muito suja, né? Pode ser até que a gente se sinta pior no início, de tanto que aquela queda de água está revirando aquela água turva do rio. Mas se a gente deixar isso acontecer um tanto mais, a energia, então, universal, ou o alimento energético, ou o estímulo energético que a gente usa, vai limpando, então, esse rio dali para frente. Precisa Legal. De um tempo para isso, né? E isso, eu diria que é a influência que a gente pode dar, fora alimentação, fora atividade física, para os nossos soldados. Então, esses soldados que a gente está contando aqui desde o início da conversa, eles também têm uma parte deles
que não é a fisiologia só, que é também a parte energética. Numa outra conversa, existe uma teoria comportamental, uma análise comportamental que é feita a partir da nossa essência fisiológica, o que nascemos para ser a partir da nossa fisiologia, e também do que a gente construiu ser. Quando a gente constrói ser algo que está muito distante da nossa essência fisiológica, a gente também desgasta a nossa energia vital. E aí a gente tende a ficar mais vezes doente. Por quê? Porque o sistema imunológico está sendo muito desgastado, pouco alimentado. E aí, em termos de comportamento, a gente precisa conhecer qual é esse nosso perfil e que comportamentos são esses que levam a gente a ficar mais saudável. Então, não só se alimentar bem, não só fazer atividade física, não só cuidar do corpo energético ou dos estímulos de energia que a gente tem, mas conhecer o nosso comportamento. E aí isso linka mais uma vez com uma coisa que o Guilherme estava falando, que é da autopercepção, da autoconsciência, do saber se compreender e se conhecer ao máximo para você se manter saudável. Ai, como parece difícil ficar com a imunidade alta depois de tudo isso, né? É trabalhoso a gente aprender a ter essa consciência, aprender. O Bruno responde daqui a pouco a sua pergunta. A gente está na hora, estamos chegando perto do final, acho que a gente vai poder começar a falar das lições aprendidas e como a gente aplicar. Uma coisa que eu e a Camila queremos oferecer disso aqui é um presente, uma conversa gratuita para te ajudar. Então, é uma conversa de 1 hora, onde a gente vai ajudar você a descobrir ou ficar claro, ter clareza no que está impedindo você de atingir seus objetivos, principalmente a ver com saúde. Vamos ajudar você a deixar claro, a eliminar a principal razão do que está te bloqueando e construir um plano para você alcançar o seu objetivo agora em 2020. Então, eu vou compartilhar um link, a Camila vai colocar o vou pôr meu telefone dela. Então, quem quiser, é uma conversa sem custo, tá? Você vai sair dessa conversa com um plano, com insight de como você atinge os seus objetivos. Quem quiser pode escanear esse QR Code aqui do lado para marcar na minha agenda, tá? Fiquem à vontade. Vai ser um prazer falar com vocês. Agora, voltando para finalizar, com as lições aprendidas, que eu aprendi muito para conseguir até chegar onde eu estou, e aqui alguns de vocês viram como eu era. Eu já pesei mais de 130 quilos. Hoje eu sou um atleta. Faço várias coisas. Então, eu mudei a alimentação. Aí, Bruno, da sua pergunta, o problema de tomar suco é que você bateu ele e você quebrou as fibras. Então, você está só com o açúcar da fruta. Então, o suco, ele é uma bomba de açúcar. Tá? Ele tem tanto açúcar quanto o refrigerante. É melhor comer a fruta. Tá? Se você perguntar a minha recomendação, tome água e coma a fruta inteira. Porque aí você está comendo junto com a fibra e o índice glicêmico, como ela vai afetar a sua glicemia, vai ser uma linha mais reta. Você vai diminuir a curva. Aproveitando o assunto da Covid, você vai achatar a curva, que é uma das coisas mais importantes para quem quer perder peso ou manter uma boa saúde. Achatar a curva de insulina. Então, como é que você vai fazer isso e aplicar isso no seu dia a dia de uma forma simples? Reduzir os estímulos. A gente falou bastante de reduzir comida e cuidar exercício, mas tem reduzir estímulos. Um deles, a televisão e os telefones, tem muita luz azul.
A luz azul diz para o corpo que é de dia. Isso afeta a produção de melatonina, que é o hormônio que começa a preparar você para dormir, para te acalmar. Então, o estímulo da luz azul, ele atrapalha a produção da melatonina. Nina. Tá. Reduzir os estímulos do telefone. Desligar as mensagens, as notificações. Isso vai ser importante. Dormir mais. Preparar para dormir. O ideal, eu diria que é pelo menos 1 hora antes de dormir, começar a desligar. Desligar estímulo, desligar a televisão, desligar o computador, ler um livro, namorar, ficar com a família, para você te ajudar a preparar. Porque tão importante quanto a quantidade do sono, é importante a qualidade. Eu tenho essa história, né, quando a gente começou a conversar sobre essas questões da imunidade, que a gente começou a trocar conhecimento, eu estava com uma tosse, né, isso é uma coisa que eu queria contar. Eu estava com uma tosse, aqui estamos companhia. Olá. Eu estava com uma tosse que não passava, e o Guilherme falou assim, olha, isso aí é porque a sua imunidade não está boa. Eu falei, ai caramba, o que eu estou fazendo? E aí, gerenciar o próprio conhecimento, né, foi para mim um passo importante, junto com as coisas que o Guilherme me ensinou, mas também eu buscar no meu interior, né, nas minhas vivências, tudo aquilo que eu já tinha vivido e que eu sabia que ia fazer melhorar a minha imunidade, né. Então, a partir daquele dia que eu conversei com ele, comecei a fazer uma série de exercícios que eram meus, mas principalmente eu reduzi muitos estímulos. Eu estava muito antenada no noticiário no noticiário do Covid, que acontecia na hora do almoço ainda. Então, vocês imaginam que eu comia escutando um troço horrível, né? De números, de estatísticas terríveis, e isso ia só piorando, então piorando não, mas não deixando com que o meu próprio outros estímulos bons atuassem na minha vida e no meu organismo. Então, precisei reduzir esses estímulos e fazer algumas práticas relacionadas à energia do corpo para poder fazer isso cessar e parar. E eu estou sem tossir hoje, então tá garantido, né, Reis? Sim, são pequenas práticas que a gente não aprendeu, que não é comum, não está no senso comum, mas te ajudam a ter uma vida mais simples, mais calma, mais lenta, se você quiser chamar, você ter uma vida mais lenta. Isso vai te ajudar. Então, no caso da Covid, o que você pode fazer de melhor é se acalmar, ter gratidão pela sua saúde, ter certeza de que isso vai passar, que é temporário. Ficar se preocupando, assistindo os números, não ajuda, não muda nada. Os médicos estão trabalhando. O que você pode fazer é seguir os protocolos de higiene para evitar que alguém próximo de você precise de hospital. Hoje o problema é o hospital. E como vocês perceberam pelas notícias, não dá para saber pela aparência quem vai passar mal. Tem gente jovem, com cara de saudável, morrendo. É que por trás é o cara que provavelmente estava muito inflamado, inflamação crônica. E existe já estudo conectando baixa vitamina D. Vitamina D é importante para o sistema imunológico, tomar sol ou suplementos. Você vê como a Camila está calma. Essa calma é o que vai ajudar você, é o que vai ajudar a melhorar
a sua imunidade. Não existe fazer uma coisa só. Você tem que cuidar, eu chamo de trindade, corpo, mente e alma. Você tem que cuidar dos três. Os três tem que estar bem para você estar pleno. E quando eu falo de alma, tá? Não é religião, tá? É no que você acredita. O que você acredita? Como é que o mundo é para você? Então, essa parte, o que faz você acordar de manhã? Essa é a parte do espírito, tá? Não é religião, não é Deus. É o que você acredita internamente. Então, os três que tem que estar bem. E esse trabalho, tira o pé do acelerador, faz com mais calma, reduz os estímulos, dorme mais. Se você puder comer sem ver televisão, é a melhor coisa. Foca na comida. É um item que eu uso em outras palestras que eu dou. Presença. Faça tudo com presença. Você vai comer, presta atenção na comida, presta atenção no sabor. Você vai brincar com seus filhos, desliga o telefone, põe em modo avião. Fica com eles, dá atenção para eles. Você vai ver que como você vai se sentir diferente. O corpo, o cérebro não faz multitarefa. Ele tem que trocar de tarefa. Se você está brincando com o seu filho, prestando atenção nas notificações do telefone, preocupado com isso, você não está com o seu filho, você não está aproveitando e você não está ganhando o benefício de estar trocando energia, de trocando experiência com o seu filho. E seu filho vai sentir, tenha certeza. Inclusive. Aqui eu tenho essa experiência viva. Não adianta ir pela metade, com as crianças tem que ser inteiro, senão elas vão exigir da gente mais tarde, né? Mais tarde, quando eu digo, é ali, dali 10, 15 minutos depois, né, da atividade que você está fazendo. Eu acho que uma coisa muito legal que eu aprendi com o Guilherme essa semana, e que eu acho que é importante a gente compartilhar, porque a gente está vivendo um momento onde a gente está trabalhando dentro de casa, né, é aquele ciclo, Guilherme, de 90 minutos para meia hora. Trabalha-se 90 minutos e depois descansa ou muda de atividade, faz uma atividade mais leve de trabalho por 30 minutos. E um ciclo, eu não lembro o tempo, o ciclo de 8 horas do seu dia de trabalho, ele se reduz porque você conseguiu. Conta aí, Gui. Chama isso de ritmo ultradiano. Então, os principais performadores de hoje, eles conseguem ter uma ótima performance com 4 horas e meia de trabalho. Então, como é que se chama isso? Você cria blocos de trabalho. Durante 90 minutos, você vai desligar tudo. Você vai fazer só uma tarefa. Você não vai atender telefone, você não vai ler e-mail, você não vai responder notificação, nem seus filhos. 1 hora e meia trabalhando. Deu 1 hora e meia, você vai parar e trocar de atividade. Pode ser andar na rua, pode ser uma atividade física, pode ser brincar com os filhos. Meia hora. Você vai fazer isso por meia hora. Isso é o descanso que a gente estava falando. É a recuperação. Seu cérebro vai descansar. Deu meia hora, você faz mais um bloco de 90 minutos. Eu chamo de trabalho profundo, deep work. Com 3 blocos desse, vai dar 4 horas e meia de trabalho, mais 1 hora e meia de descanso. E você vai conseguir produzir mais do que 8 horas direto, ou 2 blocos de 4 horas direto sem parar. Então, isso é muito interessante. Se você for olhar, por exemplo, Tim Ferriss e as pessoas que estão tendo muito sucesso, eles costumam utilizar esse tipo de trabalho. Não é fixo 90 minutos. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu já vi testemunhos de escritores, de um escritor, de que ele começou a escrever mais rápido, usando esses blocos de trabalho, de quando ele escrevia o dia inteiro. Conseguir terminar um livro mais rápido. Então isso realmente é interessante. Não é tão fácil de implementar,
mas experimenta. Mas é deep work. 90 minutos de foco. Você realmente vai ter que desligar e tenha certeza, todo mundo vai se acostumar que você não é mais um roteador de e-mail humano. Mamãe, precisa tomar banho. No caso dos filhos, se você mostrar que você tem palavra, que na hora que você falou que você ia ficar com eles, você fica e fica 100%, eles vão aprender a respeitar o seu horário. Sem bronca, sem trabalho. Quer dizer, trabalho vai dar porque é uma mudança. Mudança leva tempo. Leva um tempinho para acontecer, mas realmente respeita. Acho que não. Esse exercício, às vezes, eu sinto com alguns pais que eu já atendi que não tem. O próprio pai e a mãe têm uma necessidade de imediatismo por conta de toda esse contexto que a gente vive, de coisas imediatas e de consumo, né, de consumir todas as coisas. Parece que até as relações precisam ser assim. Então, muitas vezes, nas mediações de conflito, parece que eles querem um interruptor. Desliguei e liguei, então, aqui eu tenho crianças, ali eu não tenho crianças. E, na verdade, não é muito assim, né? Precisa criar uma curva de aprendizagem, né, para que a criança, junto com você, é uma coisa do organismo, da família como um organismo vivo, para poder... Só um minutinho. Amor, Pietra. Pessoal, Pietra, a gente está chegando uma hora de webinário, então já está na hora da gente pensar. Ajuda ela, por começar favor. A encerrar. Obrigada, viu? Emergência de mãe, gente. Legal. Mas a mana mais velha já foi lá ajudar. Então, o que eu estava falando é que essa coisa do imediatismo e do consumo, ela absorve tanto a gente se deixa tanto levar por isso, que na hora que a gente tem que construir hábitos saudáveis, comportamentos saudáveis em família, né, e olhando a família como um único organismo vivo, ela também precisa de ritmo, de disciplina, de etapas para poder construir essa saúde de relacionamento, essa saúde desse contexto familiar. E a gente está vivendo num momento da quarentena que algumas pessoas estão completamente isoladas porque moram sozinhas, mas outras estão absolutamente grudadas e nunca estiveram tão próximas de suas famílias, né? E aí, será que a gente, quando se aproxima tanto da nossa família, será que a gente consegue se conduzir como um conjunto, né? Como um grupo coeso e orgânico, onde todo mundo respeita todo mundo, onde todo mundo sabe os limites de todo mundo? E o que eu aprendi é que não, né? Que as pessoas estavam tão mergulhadas nesse consumo das relações que não conseguiam ter essa sensibilidade. Se a gente não consegue ter a autoconsciência de perceber nossos pequenos limites na alimentação, na atividade física, no campo até energético, se a gente está com a nossa energia em dia, imagina a relação com o outro, né? E aí só a gente cuidando e trazendo essa consciência e essa presença para a gente mesmo, tendo esse autocuidado, que a gente vai conseguir começar a tatear, né, o limite do outro, aonde a gente tem que avançar e aonde a gente não tem que avançar. Hoje agora tem assunto para outro webinário. Amor 0.0, amor 1.0, amor 2.0 e amor 3.0. É isso aí. Legal, pessoal, é isso aí. Deu uma hora. Acho que é bom a gente encerrar para não cansar. A gente vai trabalhar outras oportunidades para falar mais sobre assuntos e dicas que sejam práticas para vocês, para a galera. Eu gostaria que, se vocês puderem, passar um feedback de como foi tanto o conteúdo, mas como a ferramenta. Essa é uma ferramenta nova aí que a gente está usando. Ela parece bem bonitinha. Aí gostaria de saber. O conteúdo vai ser gravado, tá? Depois a gente vai disponibilizar nos nossos canais. E fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Vocês têm os nossos contatos. Quem não tem o meu, pede para a Camila. Quem não tem o da Camila, pede para mim. E nossos contatos estão aí. Aqui. E eu queria agradecer muito pela presença de vocês.
Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Nós tínhamos a ideia de chamar vocês para conversar, mas aí a gente passou do horário. Vamos dar chance para uma pessoa. Querem fazer alguma pergunta? Querem entrar no vídeo ou no microfone para falar? É só sinalizar aí no chat que A gente chama o Guilherme você. abre essa opção. Eu vou aproveitar enquanto elaboram as perguntas aí para agradecer a oportunidade, viu, Guilherme? É uma delícia poder bater esse papo com você, sempre é uma delícia, né? Sempre bom, sempre aprendo demais. E agradeço esses ouvidos atentos aí, todo mundo que esteve com a gente, Nívia, o Bruno, o Milton, o Daniel e as outras pessoas que entraram, mas já que tiveram que sair. Eu agradeço muito. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado. Se precisarem de alguma coisa, eu estou por aí. Muito obrigado, valeu, pessoal. O Bruno está digitando uma coisa. Vamos ver. Então, para a gente, isso também, esse momento também foi uma experiência, né? Uma experiência com a ferramenta, né, Gui? A gente está tentando encontrar uma ferramenta legal para fazer esse trabalho. Eu vou continuar postando. No fim do mês, eu vou participar de um congresso chamado The Developers Conference. É um congresso de tecnologia, mas tem a área de diversidade, vai ser muito legal e tem uma camada sem custo para quem quiser assistir. Fiquem à vontade, é bem legal. E eu recomendo para todos. É tecnologia, é desenvolvimento, mas vai ter diversidade. Tá? Legal. Uma boa noite a todos. Obrigado, Camila. Boa noite, obrigado, gente. Daniel. Obrigada, obrigado, Milton. Gui. Obrigado, Lívia. Obrigado, Bruno. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.